quando estourou as greves do ABC, só existia um sindicato de bancário grande, progressista, que era os bancários de Porto Alegre, que fez greve também na mesma época dos metalúrgicos lá, sob a liderança do Olívio Dutra. Então, as duas principais lideranças daquela época eram três, vou resumir assim, que eram os chamados cardeais, porque era muita influência da igreja. Então, eram os cardeais, era Lula, Jacobitá e Olívio Dutra, um metalúrgico, um petroleiro e um bancário. Só tinha um sindicato. Então, nós ganhamos a eleição dos sindicatos bancários de São Paulo em 79, no Ceará em 79, no Rio Grande do Norte em 79, Brasília no Rio em 79, Brasília em 80, Salvador em 81. Esses foram os 7 sindicatos que começaram a reorganizar o movimento sindical bancário. Tinha alguns ainda estados que não tinham unificado a database, mas nós conseguimos unificar a database. Nós conseguimos, com os 40, está fazendo 40 anos, da greve de 85, que nós conseguimos fazer uma greve nacional. Nós iniciamos uma jornada por um contrato coletivo nacional. Então, isso iniciou em 85. Em 92, a gente conseguiu isso nos bancos privados, de ter uma única acordo para os bancos privados. E em 2004, quando eu estava na presidência do sindicato e o presidente era o Lula, nós conseguimos ter um contrato coletivo nacional que envolve todos os bancários. Isso é um negócio extraordinário. Nós somos a única categoria que tem isso. Você tem outros, mas não, é porque é uma única empresa. Petrobras e Correios. Não é? Mas nós conseguimos ter um contrato, só para você imaginar, que um funcionário do Banco do Brasil, de Boa Vista, em Roraima, recebe o mesmo ticket que um bancário do Banco Bradesco, lá no Rio Grande do Sul. Um auxílio creche do bancário da Caixa Econômica, lá no Rio de Janeiro, é o mesmo auxílio creche do bancário de um banco lá em Rondônia. Ou seja, você conseguiu fazer uma campanha nacional, um acordo nacional, uma greve nacional, e com isso é muito mais difícil, né? Você imagina um show e você imagina uma escola de samba, com tanta ala, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tive essa oportunidade de presidir, de ser essa, como eu brinquei um dia desse com um amigo, assim, o testemunho ocular desse processo iniciado lá em 1980. Ou 81, quando eu fui lá como delegado de base no Congresso, no Encontro Nacional dos Bancários em Vitória. Então, acho que esse é o desafio, né, de uma característica de atuação em várias frentes, de tempos, né, bons tempos que eu tinha tempo para escrever todo mês para Chapuri. Eu escrevia muito naquela época, né? O momento mais feliz foi na casa do Nilo Diniz, ouvir o resultado da eleição em 2014. Ali o Jornal Nacional, né, por causa do Acre, do fuso horário, não tinha mudado ainda, então ficou 3 horas ali sofrendo. A eleição terminou às 5 horas da tarde e só às 8 horas saiu o resultado. E eu tinha sido coordenador da campanha de mobilização. Foi muito ali tenso, então esse momento foi muito difícil ali e alegre ali, lá na casa do Nilo, aquele momento da vitória da Dilma. E o outro foi ser presidente do PT, você marcar o ato de apuração em 2018 e fazer o discurso com a eleição do Bolsonaro presidente. Entendeu? Esse acho que é o momento mais difícil. Um momento mais difícil. Eu gosto e sempre fiz, como presidente, um único mandato. Eu sempre acho que eu faço a transição.
Eu sou o cara da transição. Eu fui presidente da CUT, o último dos que foram fundadores da CUT. A partir do Zunga, já não eram uma geração que estava em São Bernardo do Campo em 83. Quando eu fui presidente do sindicato, eu fui o último dos que estavam, eu nem digo lá quando derrotou o Pelego, mas quando a Érica foi eleita, eu era o último cara daquela geração que fez. Então, agora no PT também, aquilo que eu falei, respondendo ali a Ângela, a questão da transição, da renovação do PT. Então, acho que o PT precisa fazer isso. Então, a partir dessa reflexão, sob pressão, eu acabei aceitando o desafio de continuar presidente. Então, eu refleti muito, Zezé, das pessoas me cobrando por esse papel, por essa história. Quer dizer para você que eu refleti bastante e semana passada eu aceitei o desafio de colocar meu nome para ser candidato a deputado distrital. Eu que sempre que tinha medo de perder uma eleição, que eu estava falando do futebol, se os momentos para mim mais difíceis foi o momento da derrota, se o momento mais feliz foi o da vitória, então eu tô aceitando. Não podia fazer o que você queria fazer no passado, que era ser suplente. Eu lembrei, eu aceitei colocar meu nome à disposição para essa função. Então, esse é um desafio novo que está colocado para mim. Daniel Campos escreveu para mim, anos atrás, que ele falava sobre... Ele me encontrou e não acreditava que um sindicalista fosse como eu. O cara que discutia teatro, que falava não sei o quê, ele escreveu uma prosa tão bonita contando dos meus pais, que eram de Morada Nova, que todo ano ia de cavalo para visitar meus avós, né? Mostrar o filho que nasceu, então todo ano ia... Aí ele falava meus pais que andavam de cavalo, eu andava de avião, e ele usou uma expressão que eu era um sindicalista fina estampa, né? E no sábado, um amigo fez uma fala bem interessante, que eu queria registrar, o companheiro Rodrigo do Banco Central, até botou isso no Instagram dele. O Lula levou 39 segundos para conquistar o Trump. O Jacé Afonso levou 20 segundos para me conquistar. Então, eu achei tão assim, bem forte a decisão dele de fazer isso. Então, obrigado pela entrevista, por essa tarde aqui.